Meus irmãos, boa noite a todos, graça e paz da parte do Senhor Jesus, amém? Queria convidá-los a estar em pé nesse primeiro momento, nós estamos iniciando. Sejam muito bem-vindos aqui, mais uma vez. É sabido de todos vós que este lugar, ele foi aberto para que nós pudéssemos viver este momento de comunhão e fazer isso no reino de Deus, que é o mais importante. E nós estamos aqui toda segunda-feira para fazer exatamente isso, honrar o nome de Jesus, viver este momento de comunhão que nós acreditamos ser importante para a vida da gente e nos fortalecer a cada dia, porque a vida não está fácil, tá, gente? Não está fácil viver. E aí a gente se fortalece aqui tanto na espiritualidade quanto na comunhão e o nome de Jesus será glorificado. Nós vamos ler João 4, verso 23, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4, verso 23, uma resposta que Deus, na pessoa do Senhor Jesus, deu à mulher samaritana, quando a mesma perguntou, onde nós devemos adorar? Olha a resposta de Jesus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, vamos pedir a bênção do Senhor sobre este momento. Feche os teus olhos, por favor. Deus, nós queremos mais uma vez estar diante de Ti nesta hora. Queremos clamar por Tua bondade, misericórdia, pelo Teu amor. Amor que nos perseguiu por toda a nossa vida e nos manteve vivo até o dia de hoje, Deus, para nos trazer mais uma vez aqui para louvar e bendizer o Teu nome, para oferecer a cada um de nós que aqui estamos mais uma chance de fazer a coisa certa, do jeito certo, Pai. E por isso nós louvamos o Senhor por tamanha bondade, por tamanha misericórdia. Nós Te glorificamos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito a cada um de nós. Confessamos as nossas falhas, as nossas fraquezas, o Senhor bem sabe, Deus, o quanto nós temos falhado e errado. Mas nós, mais uma vez, clamamos por Tua bondade, pela Tua misericórdia e pelo sangue precioso de Jesus, ó Deus. Que sejamos mais uma vez socorridos por este amor, abraçado por Tua graça e levantado pelo Teu poder, pois nós iremos louvar o Teu nome, ó Deus, e faremos isso de todo o nosso coração. Nós oramos pedindo a Tua bênção e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Pode se assentar. Aleluia. Fique à vontade. Se você puder aplaudir ao Senhor para a gente poder começar adorando a Deus com as nossas palmas. Aleluia. Bendito seja Deus, aleluia, em espírito e em verdade, nós Te adoramos, Deus. Eu queria convidar você a cantar essa canção agora. Em espírito e em verdade, nós Te adoramos, Deus, aleluia. Em espírito, em verdade, Te adoramos, Te adoramos, em espírito, em verdade, Te adoramos, Te adoramos. Entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso
Senhor. Em verdade, nós te adoramos, te adoramos, te adoramos em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, aleluia. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor, onde flui o amor. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Estar de pés para essa primeira leitura. Mateus 5,17. Conhecido de todos nós esse texto. Palavras do Senhor Jesus: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los. Dependendo da tradução, queridos, vai estar escrito aí: mas eu vim para cumpri-los, ou eu vim para completá-los. Podeis assentar. Pai, em nome do Senhor Jesus, peço que o Teu Espírito nos dirija por Tua palavra e fale a cada coração de maneira que compreendam, entendam e possam crescer em fé diante da presença do Senhor. A Tua palavra é totalmente confiável, é a verdade que liberta, e que esta verdade possa ser ministrada profundamente em nossos corações, de maneira que, por nada, venhamos abrir mão desta verdade. Sê com os teus filhos, sê conosco, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, esse texto declara que o Senhor Jesus, Ele não veio para destruir ou abrogar, né? Mas para cumprir a lei, cumprir os profetas, ou seja, se submeter e obedecer, completar. De certa forma, a lei não pode salvar ninguém, então a lei foi dada para mostrar a exigência de Deus, a santidade de Deus, o que Deus exigia do homem. Mas a mesma lei que foi nos dada para mostrar o que Deus exige, esta mesma lei nos condena porque nós não conseguimos alcançar o padrão de santidade de Deus. E nesse texto, então,
Jesus diz: eu vim para cumprir ou para completar. Então Jesus é o que falta ou o que faltava para que nós alcançássemos salvação, porque ele é o único que conseguiu cumprir e completar toda a lei. Ele é o único que foi aprovado por Deus. Por quê? Quando você estuda a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada vai declarar que a alma que pecar, esta morrerá. Jesus Cristo, queridos, não morreria porque ele não pecou, e mesmo alguém matando ele, não podia matá-lo. Ele que diz: ninguém tira a minha vida, eu que a dou. Então, se ele não quisesse entregar a vida à morte, se ele não quisesse entregar-se, nada teria poder ou domínio sobre ele, porque ele obedeceu toda a palavra de Deus. E a vida eterna está na palavra. Todos que quiserem ter vida eterna, é só obedecer a palavra, mas nós não somos 100% obedientes à palavra, falhamos em muita coisa, estamos no processo de santificação. Mas Jesus Cristo é perfeito, e nesta perfeição que habita o Senhor Jesus, ele alcançou agradar ao Pai de tal maneira que pecado, iniquidade, nada houve em Cristo. Por isso que quando ele morre, certamente a morte não tem domínio sobre ele, porque não acha nele pecado. A força da morte é o pecado. A morte só existe e a morte só segura o ser humano na sepultura por causa do pecado. Jesus, então, não tendo pecado, ressuscita. Mas o texto aqui que eu quero que vocês meditem comigo é que ele vai dizer: olha, eu vim para cumprir a lei. E a confusão mental que existe, e até nos dias de hoje, principalmente entre os judeus, é porque esse mesmo Cristo que diz que veio para cumprir a lei, se você olhar para Jesus como homem natural, ele, no mínimo, falhou em 4 mandamentos. 4 mandamentos, no mínimo, ele não cumpriu. E aí eu quero que você caminhe comigo dentro da palavra do Senhor. E se você puder, abre a sua Bíblia em João. Aliás, deixa eu ir primeiro em Êxodo, que vai ficar melhor, porque Êxodo fala da lei. Êxodo 20. Eu vou ler só os mandamentos para que você saiba. Êxodo 20 vai falar que um dos mandamentos principais, que muitos discutem sobre ele, que é o sábado, milagre, e esse milagre é justamente no dia de sábado. Havia ali no tanque de Betesda, né, um paralítico, aproximadamente ali 38 anos. E o que nós vemos? Que havia uma crença que o anjo descia de momento em momento, movimentava as águas daquele tanque, e a pessoa que ali primeiro descesse, depois desse movimento, era curada. E havia esta fé, havia esta confiança. Este homem era deixado à beira deste tanque, para que, quando as águas fossem movimentadas, ou ele se jogasse, ou alguém o jogasse dentro das águas, mas nada disso aconteceu por muitos anos. O texto vai dizer, então, eu vou ler aqui a partir do verso 5, estava ali um homem válido, havia 38 anos. Jesus o vendo, né, deitado e sabendo que estava naquele estado já havia muito tempo, Jesus vai dizer, queres ser curado? E ele vai responder ao Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, e eu, enquanto estou tentando entrar, outro entra antes de mim. Jesus Cristo, então, usou apenas essa palavra, levanta-te, toma a tua esteira e anda. Então, o que Jesus Cristo está dizendo? Se você pegar o versículo 9, no finalzinho dele vai estar escrito, e aquele dia era sábado. Então, olha o que Jesus faz. Há muitas pessoas e há muitas controvérsias sobre isso, por quê? Né? Principalmente dentro da igreja adventista, alguns declaram que Jesus não quebrantou o sábado, que Jesus fez o bem. Não. Se você olhar para esse texto em particular, Jesus vai deixar claro isso aqui, e é isso que enfureceu os judeus. É isso que deixou eles revoltados. Porque Jesus diz justamente esta frase, levanta-te,
ele não apenas curou o paralítico, mas no dia de sábado, ele disse, olha, toma a tua cama, a tua esteira, onde ele estava deitado, e anda. Então aquele homem pegou aquela cama ou aquela esteira, jogou sobre os ombros e saiu andando no meio de Jerusalém no dia de sábado. Então a fúria foi terrível. É por isso que o texto vai dizer que Jesus ele quebrantava o sábado. Então Jesus não respeitava esse mandamento, o sábado. E aí eu quero que você continue, por quê? Porque o texto vai dizer o seguinte, né? Versículo 12 diz assim, alguns judeus o encontraram e disseram, quem é o homem que te mandou? Olha isso, irmãos, olha onde estava o problema. Quem é o homem que te mandou que tomasses a tua esteira e andasses e carregasses? Então, a preocupação deles é com a esteira que ele está carregando. E aí o texto prossegue, o homem vai dizer então aos demais que ele o encontra justamente no versículo 14, diz assim, Jesus o encontra no templo, olha, agora estás curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior. O homem partiu dali e foi anunciar aos judeus, olha, eu encontrei aquele que me curou no sábado e me mandou carregar a esteira. Os homens então vão até Jesus furiosos, porque Jesus Cristo fazia estas coisas. Olha o versículo 16. Porque Jesus fazia estas coisas no sábado, ou seja, além de curar, ele permitia as pessoas desrespeitarem aquilo que não era para se fazer no sábado. E o versículo 17 vai dizer isso aqui. A resposta de Jesus para os judeus é esta: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então o pai nunca deixou de trabalhar e nem Jesus deixou de trabalhar. E aqui que eu quero entrar com vocês nesta mensagem. Eu espero que, assim como nós ministramos, e creio que Deus falou o coração dos irmãos ontem ali na sede, fale também ao seu coração nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Então, queridos, Jesus Cristo, na realidade, ele vai dizer que o Pai trabalha até agora. Aí, quando você vai lá em Gênesis, você vai encontrar no versículo 2 e 2 de Gênesis, capítulo 2, verso 2, o próprio texto declarando o que Deus fez, né? O texto vai dizer a partir do 1 aqui, assim os céus e a terra e todos os seus exércitos foram acabados, e havendo Deus acabado no 7º dia a obra que fizera, descansou neste dia de todas as suas obras, né, que tinha feito, e abençoou Deus o 7º dia, o santificou, porque nele descansou de todas as suas obras. Então Deus vai descansar das suas obras no 7º dia, mas a realidade é que, quando você caminha pela Bíblia Sagrada, você vai observar que Deus não descansou. Que essa palavra, e Deus descansou, na realidade, não é a plenitude da realidade do que de fato aconteceu. Porque quando você caminha dentro da Bíblia, o próprio Jesus está revelando aqui em João 5 que eu e o meu Pai trabalhamos até agora. Então Deus não descansou, ele continuou trabalhando. Por quê? Porque o homem pecou. E aí quando você vai olhar acerca do sábado, acerca da lei, era tão severo a obediência à lei, e por isso que é muito difícil agradar a Deus. A Bíblia Sagrada diz no mesmo texto de Êxodo 20, se você for ler o texto, você vai encontrar, porque Deus é um Deus, dependendo da tradução, você vai encontrar Deus exigente ou Deus zeloso. Deus é tão terrível que mesmo que você queira ajudá-lo, por você achar que é bonzinho, e se você estiver com alguma falha, ele te queima, ele te mata, ele te destrói. Assim aconteceu com aquele cidadão que foi tentar ajudar, porque Davi trouxe a arca em cima de uma carroça, de uma carruagem. E o cidadão foi tentar ajudar, porque a arca estava pendendo, caindo. Ele só foi tocar ali para ajudar. A Bíblia diz que na hora Deus o queimou e o destruiu. Então Deus não tem, ele não passa a mão em cima de pecado. Com Deus não existe isso. E quando você olha o que está em Números, vamos lá rapidinho, só para... Números 15. Olha como Deus era severo a questão do sábado. Quando você pega Números 15 e o versículo a partir do verso 32, o texto diz assim:
Estando os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. Então, o que esse homem estava fazendo? Apanhando alguns gravetos no dia de sábado. Por quê? No deserto havia duas situações. Ou ele estava querendo aquecer por causa do frio à noite, algo assim, ou porque estava querendo cozinhar, né, o maná que caía do céu. Então, o texto vai dizer que ele estava apanhando alguns gravetos. O texto diz o seguinte: os que acharam apanhando lenha, trouxeram-no a Moisés e a Arão e a toda a congregação e o puseram sob guarda, porque ainda não estava determinado o que se havia de fazer com ele, porque Deus proibiu toda a obra no sábado, qualquer coisa que se fizesse no sábado. E o versículo 35 diz: então disse o Senhor a Moisés: tal homem será morto. Veja, morto porque desobedeceu o mandamento de Deus e foi apanhar. Dependendo da tradução, você vai encontrar gravetos ou lenha. Foi apanhar lenha no dia de sábado. Então Deus, ele é totalmente exigente acerca destas coisas. Ninguém, irmãos, sobrevive diante de Deus em pecado. Não existe isso. É por isso que quando Moisés, ele vai dizer a Deus assim: deixe-me ver a tua face. Deus diz: olha, nenhum homem pode ver a minha face e sobreviver a isso. O único que pode ver a face de Deus e sobreviver a isso é o próprio Cristo, é o próprio Senhor Jesus. Ele está agora em um corpo humano, em um corpo glorificado, mas ele pode ver a face do Pai porque ele é santo e perfeito em todos os seus caminhos. E nós só podemos ver o Pai, e Jesus vai dizer sobre isso. Ele diz: olha, ninguém pode vir ao Pai a não ser por mim, só através dele é que nós podemos contemplar o Pai, nos achegarmos ao Pai. Então Deus, ele é terrivelmente santo. Quando você se acha talvez bonzinho, quando você se acha justo, olha o que o texto diz: que toda a tua justiça, toda a nossa bondade, Deus diz assim, não passa de trapo de imundícia perante o Senhor, porque a pureza de Deus é perfeitíssima. Não há falha, não há erro algum. A Bíblia diz sobre ele que ele é luz perfeita e nele não há sombra e nem há variação. Você já viu como é que nós somos? Hoje nós estamos cá no auge, amanhã estamos lá embaixo, depois estamos um pouquinho melhor, depois e só Jesus para nos sustentar. Mas Deus não, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, santo eternamente, puro eternamente. Você pode aplaudir o nome dele, glorificar o nome dele, bendizer o nome dele. Glórias ao nome do Senhor Jesus. O texto então vai dizer que esse Deus santo, ele não descansou de fato. Por quê? Olha o que diz lá em Isaías 43, Isaías 43, eu vou ler a partir do verso 21. Olha o que Deus diz: o povo que formei para mim, que era o povo de Israel, para que me desse louvor, contudo, não me invocaram, ó Jacó, mas me cansaram, ó Israel. Não me trouxestes ovelhas para ofertas queimadas, nem me honrastes com os teus sacrifícios. Eu não te dei trabalho com ofertas de cereais, nem te fatiguei com incenso. Não me comprastes por dinheiro cana aromática, nem com a gordura dos seus sacrifícios me satisfizestes. Mas olha o que Deus vai dizer: mas me destes muito trabalho com os teus pecados. Então, quando o homem peca, há um trabalho constante de Deus. E nós não sabemos, não temos condições de entender a profundidade, a grandeza desse trabalho, mas a Bíblia diz trabalho. O próprio Cristo diz: eu e meu Pai trabalhamos até agora. Então Deus não descansa no sábado. O descanso de Deus agora é outro, não é o sábado. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, aonde de fato Deus descansou? Quando Jesus Cristo vem e ele vai ser batizado, há um texto maravilhoso que diz que ouviu-se uma voz do céu. E olha onde Deus de fato vai descansar. Ele vai dizer: este é o meu filho amado,
em quem eu me comprazo, em quem eu tenho alegria. E quando você começa a observar o que de fato Deus fez, Deus pega o dia que seria para o descanso, e eu coloco aqui entre aspas, porque a Bíblia Sagrada vai dizer o seguinte, que tudo aquilo que foi escrito foi como figura, para que se revelasse aquilo que é espiritual, para que se entendesse aquilo que é espiritual. Então esse mesmo Jesus que veio e morreu por nós na cruz do Calvário, ele mesmo vai dizer coisas maravilhosas que, se você puder interpretá-las corretamente, e aí eu quero que você siga dentro da palavra, esse mesmo Jesus que Deus enviou para nos salvar, ele mesmo vai dizer essas palavras aqui. Aí, se você puder me acompanhar, Mateus, deixa eu achar aqui rapidamente. Mateus 11, a partir do verso 25, Jesus vai dizer assim: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, pois assim foi do teu agrado. Então, a Bíblia Sagrada vai dizer que a sabedoria desse mundo, ela não alcança a revelação de Deus. Se você não for humilde na presença dele, para buscar a face dele e receber do Espírito a revelação que vai levá-lo à presença do Pai, você jamais vai alcançar. A Bíblia Sagrada diz que a sabedoria deste mundo, ela é diabólica. Então o texto diz que Deus revelou aos pequeninos, por causa da fé, ou através da fé. Aí Jesus continua dizendo: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, e aí olha o mistério que está nessas palavras. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Então, escute isso, olha onde está o nosso descanso, e olha onde Deus descansou de fato. Quem de fato é o sábado no nível espiritual? Ele vai dizer assim: sou manso e humilde de coração, vinde a mim e encontrareis descanso para as vossas almas. A palavra sábado e descanso é a mesma coisa. Então ele está dizendo: encontrareis o sábado para as vossas almas. Segue comigo e ouça isso aqui: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então ouça o que a palavra do Senhor revela a nós. Deus, então, em Cristo Jesus, ele vai descansar. Por quê? A humanidade, quando o nosso primeiro pai pecou, a Bíblia Sagrada diz que foi um pecado. Mas a Bíblia diz que quando Cristo foi oferecido na cruz, foi pela multidão de pecados. Então olha o trabalho. Deus, então, na eternidade, nós temos aqui alguns exemplos muito básicos assim, mas que vai dar para você entender. Por exemplo, quando Satanás vai até diante de Deus acusar Jó. Jó, ele vai dizer algo assim, né? Eu sei que o meu Redentor vive. Jó está falando de algo futuro, e por fim se levantará ao meu favor. Ele está falando de algo futuro. Então Deus, ele faz o que, queridos, na eternidade? Para todos, é como se Deus estivesse assinando cheques predatados. Eu vou pagar a dívida do homem, eu vou pagar a dívida do homem. Então Deus trabalhou durante muito tempo, e eu não vou aqui tentar traduzir isso porque está além da minha capacidade, para que Cristo viesse, a Bíblia diz, na plenitude dos tempos, e se oferecesse por nós na cruz do Calvário. O que acontece quando Cristo se oferece na cruz? Deixa eu ler aqui um texto que está em Lucas, deixa eu achá-lo aqui rapidamente.
Perdoa, querido, é João. Lucas não, João. Finalzinho de João. João 19. Em João 19, o Senhor Jesus vai declarar isso aqui na cruz do Calvário. Quando ele está sendo crucificado, versículo 30. Quando Jesus recebeu o vinagre, ele disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Então Jesus Cristo, ele veio consumar uma obra para que trouxesse salvação a toda a humanidade. O trabalho de Deus, ele vai cessar em Cristo. Ele vai ser concluído em Cristo. Por quê? Se você percorrer a Bíblia Sagrada, você vai encontrar textos na Bíblia dizendo da seguinte forma: que em Cristo Jesus todos têm o direito à salvação e à vida eterna. Então Deus descansa por quê? Porque ele abriu uma porta para a humanidade, ele abriu um caminho para a humanidade, onde todos têm hoje direito à salvação. Só não tem se você não crer em Cristo Jesus. Então Deus está hoje descansando em Cristo. Você entende isso? Não existe mais o que Deus fazer por você. Deus já fez o melhor por você. Ele já te abençoou com todas as sortes de bênção em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, o milagre do descanso, da salvação, da vida eterna, todo o projeto, todas as promessas. Há um texto em Coríntios que Paulo escreve assim: todas as promessas de Deus têm em Cristo o sim. Você entende isso? Todas as promessas de Deus, o sim de Deus para todos nós, em todas as bênçãos da eternidade, estão em Cristo Jesus. Então Deus descansa em Cristo, por quê? Porque Cristo realizou aquilo que era impossível para qualquer um de nós ou qualquer outro realizar. Ele realizou o sacrifício que nos traz a liberdade, que nos traz a vida, que nos traz a comunhão com o Pai, a vida com o Pai. E quando ele realiza esse sacrifício na cruz, ele diz: Pai, está consumado a obra, o trabalho que o Senhor me deu para realizar. Então o Pai e o Filho trabalharam para que esta obra fosse efetivada, executada. E aí o que acontece? Quando o Filho então diz: está consumado, queridos, eu vou tentar explicar esse negócio, mas está além de mim, mas você provavelmente vai entender. Olha o que acontece. Quando Jesus, por exemplo, se encontra com Zaqueu, acho que está Lucas 19, 16, não sei, fugiu da memória, 19. Jesus vai dizer a Zaqueu: só escute isso. Deus resolveu todo o problema da humanidade em Cristo. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, Zaqueu não pede perdão a Deus, Zaqueu não confessa pecado nenhum. O que Zaqueu diz? Zaqueu recebe Jesus, e quem recebe Jesus tem salvação. Ele só recebe Jesus, a Bíblia fala que ele recebeu Jesus gostoso em sua casa, com alegria em sua casa. E Zaqueu vai fazer o quê? Ele vai só olhar para quem está à sua volta, e ele vai dizer: a quem eu tenho defraudado, vou devolver 4 vezes mais, né? Metade dos meus bens eu vou dar aos pobres. E ele vai falar sobre questões que estão envolvendo ali o seu entorno. Por quê? Porque Cristo é a solução para você diante de Deus. É por isso que a Bíblia Sagrada, quando você encontra, e eu creio que está em Lucas 18, acho que é esse agora, o jovem rico, quando Jesus Cristo, ele vai ser interpelado pelo jovem, que ele diz assim: mestre, o que eu faço para ser salvo? Ele diz assim: conhece os mandamentos? E aí Jesus não fala dos 4 primeiros, ou dos 5 primeiros, ele só fala dos demais. Ele diz assim: não adulterarás, não matarás. Por quê? Porque todos os demais mandamentos, Jesus Cristo, como homem, como Deus, ele cumpriu e ele quebrou tudo. Por quê? Escute isso, irmãos. Os judeus ficavam loucos com Jesus, porque eles o viam como homem, eles não conseguiam enxergá-lo pela fé como Deus, enxergavam-o como homem.
E como é que um homem poderia aceitar a adoração? E Jesus Cristo recebia adoração, perdoava pecados, quebrava os mandamentos. Ele diz, olha, não vos prostrareis diante de mais ninguém, somente diante de mim. O primeiro mandamento está lá, os mandamentos dos 10 mandamentos. E Jesus aceitava a adoração. Aquilo para os judeus era algo fora da realidade deles. Esse homem peca, esse homem é pecador, esse homem, quem pode perdoar pecado, quem pode isso? Então, para eles entenderem isso, mas eles não sabiam que Jesus Cristo, ele era tão unido ao Pai, ele era tão um com o Pai, que eles não perceberam Cristo no Pai. Nós só percebemos Cristo hoje porque ele foi revelado a nós, na cruz do Calvário morreu por nós e se entregou por nós. E aí o que Jesus fez por nós? Se entrega na cruz, morre, consome, realiza toda a obra do Pai. E dentro desse processo Deus descansa, por quê? Porque Deus não tem mais o que fazer por mim e por você. Ele está descansando porque, olha o que diz Hebreus. Vamos lá em Hebreus rapidinho. Tem textos aqui em Hebreus que são maravilhosos. E aí eu quero que você só ouça, porque nós não vamos nem falar muito sobre isso. Só ouvindo você já vai perceber. Hebreus, a partir do capítulo 3, o verso 11, olha o que diz. Hebreus 3 e 11. Pulei aqui para outro texto. Olha o que diz. Deus dizendo, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, não entrarão no meu sábado. Escute isso. Ele está dizendo, é meu descanso, é meu sábado, na minha ira eu jurei, não entrarão no meu descanso. Aí o texto prossegue no capítulo 4, olha bem para isso. Temamos, portanto, que tendo-nos sido deixado a promessa de entrar no seu descanso, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, pois também a nós foram anunciadas as boas novas como a eles, mas a palavra que ouviram nada lhes aproveitou, visto não ser acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Ora, nós os que temos crido, escute isso, olha o que ele está dizendo, nós os que temos fé, os que temos crido, entramos no descanso. Então veja que o descanso não é mais o sábado, entramos nesse descanso pela fé em quem? Pela fé em Cristo. É Ele que é o descanso de Deus para toda a humanidade, é nele que está a solução de todos os problemas. Então Cristo é o nosso verdadeiro descanso, nós só conseguimos entrar nesta porta, entrar por esse caminho pela fé. Pela fé, é por isso que a letra vai matar, mas se você entender essas coisas pelo Espírito e permitir que o Espírito venha inserir fé no teu coração, você vai viver em Cristo e ter vida eterna em Cristo Jesus. Quem está entendendo aqui, diga amém. Você está entendendo, querido? Aí o texto diz, olha, nós, os que temos crido, entramos neste descanso, tal como disse, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu descanso. Contudo, as obras foram acabadas desde a fundação do mundo. Então, entrar no descanso de Deus, eu só vou ler mais um versículo aqui, que é o versículo 9. Portanto, resta ainda um repouso, um descanso, um sábado para o povo de Deus. Pois aquele que entrou no descanso de Deus, ele próprio descansou de todas as suas obras, como Deus das suas. Isso aqui, irmão, você acha que isso aqui é um sábado, irmão? Você acha que isso aqui é um sábado? Deus descansou de todas as suas obras em quem? Em Cristo. Em Cristo, meu irmão. Mais revelado disso aqui, mais explícito disso aqui não existe. Então Deus entrou, e Ele convida para que eu e você entremos nesse descanso, porque Deus descansou quando? Quando Jesus declarou, está consumado toda a obra que me destes a fazer. E aí Jesus diz o que? A vida eterna é esta, que creiam em Deus como o único Deus verdadeiro e em Jesus Cristo a quem Ele enviou. Olha a vida eterna onde está. Por quê? Porque Jesus é esse descanso eterno. É esse sábado eterno para todos nós. Então, se você assumir esta fé diante de Deus, recebendo Jesus como seu único, suficiente Salvador, eterno Salvador, o teu descanso eterno,
você estará para sempre na presença de Deus. É por isso que você vai ver Jesus Cristo. Eu vou encerrar por aqui. As horas eu acho que já passaram ali do limite. Mas é por isso que você vai ver, queridos, muitas pessoas batendo cabeça para lá e para cá, né? Porque eu cumpro o sábado, porque eu não guardo o sábado como devia guardar, porque guardar o sábado, irmãos, é algo terrível. A Bíblia fala assim, ninguém, olha o que a Bíblia diz, ninguém vai ser salvo pela lei, porque ninguém consegue cumprir a lei. Ninguém consegue ser correto na lei. O único foi Jesus Cristo. É por isso que Deus descansou nele. Ele é o nosso descanso. E ele diz, olha, quem o aceitar como Salvador, tem a vida eterna. Você entende isso aqui, meu irmão? Se você entende, diga glória a Deus. Diga graças a Deus. Aplaude o nome do Senhor Jesus. E que Deus em Cristo te abençoe. Que você assuma esse descanso de Deus na tua vida. Eu tenho que parar por causa das horas. Que Deus em Cristo te abençoe. Você pode ficar de pé 1 minuto, colocar a mão sobre o teu coração, deixa eu orar por você e com você. Bendito seja o Senhor. Pai, nós entramos diante da tua presença. A tua palavra declara que por causa da incredulidade, o Senhor tem nos oferecido Cristo Jesus como o caminho, como a porta pela qual podemos entrar na eternidade diante da tua presença e alcançarmos essa nova Canaã, esta nova Jerusalém, esta vida eterna. As minhas palavras, Pai, são tão limitadas, mas o que eu lhe peço nesta noite é que o teu Espírito possa revelar, possa trazer vida, porque em nossa força nós nada podemos, mas a tua palavra diz que o teu Espírito mesmo convence o homem do juízo, da justiça e do pecado. Que nesta hora o teu Espírito possa agir na vida dos teus filhos, e que cada um saiba que o Senhor Jesus é tudo o que precisamos. É por isso, Pai, que Ele mesmo declara que quem não o amar mais do que aos bens materiais, à mãe, ao pai, aos filhos, ao cônjuge, se nós não amarmos Jesus acima de tudo e de todos, nós não seremos dignos dele. Assim é, ó Deus, para que alcancemos a vida eterna. Que nesta noite o teu Espírito possa revelar a preciosidade, a riqueza que é Cristo Jesus para todos nós. Quem descansa em Cristo torna-se cordeiro. Quem descansa em Cristo torna-se filho de Deus. Quem descansa em Cristo alcança uma glória e uma eternidade que palavras não podem descrever. Alcança uma paz que palavras não podem descrever. Nesta noite, que esta fé que nos leva a descansarmos nesta promessa bendita da salvação em Cristo Jesus, seja, Pai, acrescentada em cada coração, e que os teus filhos possam crer e se firmar nesta fé, no poder do nome do Senhor Jesus. Eu oro pedindo misericórdia, graça, perdão, teu favor sobre todos os que aqui se encontram, e a bênção do Senhor sobre todas as famílias, meu Pai. Que a mão do Senhor a todos abençoe, e que esta palavra possa ser inserida como semente que cria raiz, que brota, que dá fruto, e que faça permanecer cada um de nós na tua presença até aquele dia na eternidade, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém, diga graças a Deus, e mais uma vez pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Salmo? Podemos encerrar, filho? Faz assim com suas mãos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus
seja com cada um de vós, não somente hoje, mas para todo sempre. Todos digam amém. Deus os abençoe, vão na paz de